Uma das perguntas que eu mais recebo por e-mail nas redes sociais é: Loi, minha cadelinha tá prenha, e aí, será que o parto vai ser normal? Vai ser cesáreo? Será que eu vou saber qual o momento que é cesáreo? Você poderia me dizer, me orientar, o que eu faço nessa situação? Como é que eu vou saber se realmente é necessário levar pro veterinário fazer uma cesárea e tal? Enfim, esse vídeo é para você que tem essa dúvida ou que já teve, né? Ou se já quer ficar por dentro para não vir a ter em nenhum momento aí adiante na tua vida, né? E poder ajudar quem está próximo de você e possa vir a ter essa dúvida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você pediu esse vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal. Você não tem noção e é um negócio tão fácil e simples para você, tá? Vai me ajudar muito, então clica aí, deixa o seu like pra mim e ativa as notificações, porque o YouTube agora não avisa mais que tem vídeo novo não, então só avisa quem ativa as notificações. Então ative pra você ser avisada assim que vídeo novo for ao ar, tá? Agora vem comigo papear um pouquinho sobre parto normal, parto cesáreo. A intervenção humana é quase sempre desnecessária, né? Porque ao natural a cadela mesmo já aflora ali o instinto dela maternal de vir a cuidar dos filhotes, de vir entender esse momento. A obra de Deus é um negócio perfeito, perfeito, inclusive na vida dos bichinhos. Só tem que é importante a gente, no caso donas que estamos acompanhando a gestação da cadelinha, saber qual momento a gente realmente ali deve se introduzir, ou seja, nos introduzirmos. Tinha que vocês entenderem, né? Tipo, entrar para poder ajudar realmente de forma eficaz ali, e ajudar e não vir atrapalhar. eu mesma atrapalhei algumas vezes, as 2 vezes, na verdade, que ele pariu, né, gente? Porque é normal a gente ficar nervosa e tal, mas voltando ao assunto do vídeo. Então é importante você saber um pouquinho para poder vir ajudar, especialmente algumas raças, como por exemplo Pug, Bulldog e até Shih Tzu, algumas, tá? Tende a ter uma certa dificuldade na hora de vir a dar à luz, de vir parir, de vir cuidar do filhotinho. Mas logo com a tua ajuda, assim, mínima possível, ela vai aflorar, assim, a questão dela, né? Maternal, e ela vai cuidar direitinho do filhote, nem se preocupe. Mas por isso que é importante você fazer o acompanhamento da sua cadela que está prenha desde o início da gestação, desde quando na verdade você pensou em colocar ela para cruzar. É importante fazer um check-up antes, né, gente? Porque esse tipo, né? Porque é fêmea, tá no céu, vai botar para cruzar, não. Tem que ter antes uns procedimentos veterinários para poder ver a saúde, ver se ela realmente está com a saúde dela nutricional e tudo mais, tudo estabelecido direitinho para poder vir suportar uma gestação e cuidar de filhotes, né? Por isso que às vezes tem problema, então por isso que é bom fazer esse acompanhamento. E no caso da gestação, fazer check-ups para poder não vir, né, acarretar nenhum problema, nenhuma novidade. Gente, oh meu Deus, não tava esperando por isso. O que é isso, meu Deus? Minha cara tá passando. Aí se arrepender de tudo, então faça acompanhamento com o veterinário. Não custa nada e vai ajudar muito aí na tua vida, na cadelinha e sua também, na vida dela. Aqui já tem um vídeo no canal falando sobre cio, acasalamento, gestação e parto. Então depois vocês deem uma conferida, porque vale a pena, que o conteúdo tá ó, supimpa pra vocês aí no entendimento. Tem um vídeo também de banho, um outro de tosa em cadela gestante, ou seja, né, 2 super dicas aí pra quem está com a cadela aí prenha, começando é aquele, né, momento de ficar realmente gestante, né? Vocês entenderam. Tem um parto da Melly, do segundo parto, que foi, na verdade, começou normal, depois foi pra cesárea, mas eu gravei pra vocês, está aqui no canal. E tem também um vídeo sobre pós-parto, ou seja, cuidados
com a cadela que pariu, né? Ou seja, lactante, que gerou os filhotinhos, e com a ninhada em si, com os filhotinhos. Então, dê uma conferida depois nesses vídeos. Eu vou linkar aqui nos cards e na descrição desse vídeo aqui pra vocês assistirem, e também no final do post desse vídeo lá no blog. Vale a pena vocês conferirem depois pra poder se aumentar um pouquinho mais do conhecimento de vocês, caso vocês não tenham assistido. E se já assistiu, tem muito tempo, e se tá vindo esse momento agora, vale a pena recapitular um pouquinho os conhecimentos, os bate-papos desses vídeos, tá bom? Entrando no parto normal, é muito importante, como eu falei, vocês fazerem aquele check-up da cadelinha, né, pra poder ver realmente como é que tá o estado nutricional dela, um examezinho de sangue, por exemplo, checar as vacinas, inclusive se tiver com algum atrasado, é importante colocar em dia, inclusive se estiver assim perto de vir a dar, de vencer, e já vai voltar pra cruzar, né, pra gerar os filhotinhos, então é bom antecipar também, dependendo aí, a orientação do veterinário, ele vai liberar, porque pode, pra poder passar a imunidade pros filhotinhos, tá certo? Então é muito importante vocês ficarem ligados aí nessa questão de vacinas. Não só a questão da vacina, como a saúde em geral, né, gente? Então é muito importante para poder, só mesmo o veterinário vai poder analisar e dizer para você se sua cadelinha está pronta ou não para uma gestação. E também é importante fazer um exame de fezes para checar a questão da giardia, dar um remedinho assim, vermifuga, é muito importante antes mesmo, né, do cruzamento, da gestação em si, né, gente? Então antes de pensar nisso tudo, é bom cuidar da saúde da bichinha para ela estar pronta para poder assim aguentar a barrigada, ou seja, a gestação toda, e passar toda a nutrição assim necessária para o filhote, para os filhotes. É muito importante também eu ressaltar que é importante nessa avaliação o veterinário também fazer uma análise com relação a doenças congênitas, porque podem vir a serem passadas, né, para os filhotes, ou seja, com relação à vida dela, inclusive dos antepassados dela, dos pais, mães, irmãos, enfim, que pode vir a passar para o filhote em alguns casos, né, gente? Por isso daí mesmo já se determina que não é bom colocar para cruzar, porque pode vir a nascer com esse tipo de problema os filhotes. Nós somos um veterinário para poder orientar e falar. É importante também ressaltar a importância de fazer o teste de brucelose, que é um teste onde vai identificar, né, se a cachorra tem assim possíveis, como que eu vou dizer, tendência a vir a ocorrer, no caso aborto, entre 45 a 55 dias de gestação. Então esse exame anota aí, porque quase, assim, muito poucos veterinários que sugerem esse teste, tá? E é importante. E esse teste de brucelose não é só interessante para a fêmea não, mas também para o macho, que você tá pensando em colocar para cruzar. Mesmo que ele não vai, assim, suportar uma gestação em si ao carregar ou gerar filhotes, é necessário checar a saúde dele para poder ver como é que está, né? Porque querendo ou não, gente, o cruzamento é um contato ali direto com outro bichinho, com a cadela, né? E é contato direto com sangue. Então, né, probleminha que possa vir a ter o machinho vai consequentemente levar para a fêmea ou vice-versa. Por isso que é importante fazer uma análise também direitinho para ver essa questão, né, gente? Com que animalzinho você tá colocando para cruzar o seu animal, e não só confiar em palavra, em boca, mas checar exame, bater um papo com a veterinária ou veterinário, só de preferência daquele cachorrinho, daquela cachorrinha. Isso nem não é nada demais, gente. É só cuidado, respeito mesmo. E tipo, é decisão de cada um, né? Fazer isso ou não. Eu fiz. Meu breve relato com relação ao parto normal foi assim, a primeira ninhada de Melly foi totalmente normal, teve uma ajudinha assim do veterinário, porque realmente na primeira viagem eu fiquei meio assim, levei lá, então os dois nasceram lá normal, direitinho, sem esforço, os outros dois aqui em casa, que Melly teve 4 na primeira ninhada, e na segunda também, só tem que na segunda teve no início normal, depois teve uma complicação, demorou de sair o outro e tal, e foi fazer cesáreo tipo na madrugada. Mas assim, com relação ao parto normal, foi muito assim tranquilo, Melly assim, nos surpreendeu realmente com o instinto dela maternal, foi assim, mãezona desde o início, mesmo a gente querendo ou não assim, Maria na primeira viagem, a segunda vez também a gente acaba ficando nervosa, querendo ajudar e até ir além, sabe? Mas tipo, Melly é que eu percebi que tipo, tava toda tranquilona ali diante da situação e não se tranquilizando, sabe? Então assim, a ansiedade, o nervosismo partiu da gente, mas assim, foi muito tranquila aqui em casa, eu preparei as coisinhas tudo, eu liberei aqui no vídeo mostrando pra vocês o que vocês devem ter, o que vocês devem deixar assim à mão pra poder vir estar ajudando, porque é importante, porque eu não acho interessante deixar a cadela lá
passar a parir sozinha lá, quietinha. Acho que é importante você estar por perto pra poder dar um auxílio, se necessário. E se não também, mas tipo, em algum momento você vai ter que dar, porque é um negócio que você não fica totalmente inerte, não. Pelo menos ao meu ver. Mas assim, foi muito tranquilo. Foi assim, o melhor. A recuperação foi muito mais rápida, foi muito mais tranquila, né? O pós-parto dela, ela voltou ao normal muito mais rápido, a alimentação, enfim. Não teve curativo, nada disso, né, gente? Então, assim, até com os filhotes, o relacionamento dela foi mais tranquilo, foi mais intenso. Então, assim, o parto normal é o melhor, né? Não só pra nós mulheres humanas, como também pros animais. Então, assim, foi excepcional, pelo menos assim, nos 2 de Melly, mesmo que teve que fazer cesárea, mas foi tranquilo. O primeiro, então, foi na primeira ninhada dela, foi assim, espetacular. Ela deu um show, então foi muito tranquilo. Com relação ao parto cesáreo, a minha orientação com base nas minhas experiências é: se a cadela entrou em trabalho de parto, né, há 30 minutos e até então nenhum filhote nasceu, é muito importante você imediatamente contatar o seu veterinário, a sua veterinária de sua confiança, para poder ela estar, né, observando, vendo no caso a urgência de fazer uma cesariana ou não. Isso porque com a demora, né, do feto vir a nascer, isso vai assim agravar consequentemente, inclusive a morte de todos os outros filhotes, porque querendo ou não, começa a acontecer em meia hora de trabalho de parto, a cadela não parir, começa a acontecer um sofrimento fetal, algo que eu aprendi na prática na segunda gestação da Melly, gente. Então assim, não foi fácil, então anotem. Passando meia hora, chegou em 30 minutos, nada, procura por veterinário, porque talvez a cesariana seja a melhor opção, tá? Para poder salvar não só sua cadela, como os filhotes. Essa situação é conhecida, gente, como assim parto distóxico, onde a cadela tá com contrações fortes, mas não existe a expulsão do filhote do feto para poder nascer. E também pode ocorrer no caso das contrações de serem fracas, não fortes o suficiente ao ponto de expulsar, de expelir o feto, né, o animalzinho. E aí entra, gente, a questão também de às vezes o feto, né, ou os fetos, mas assim, a gente não olha, tipo, por ter mais de um, ou seja, a quantidade dela vir a parir, mas o primeiro que tá ali pra poder sair, pra ser expulso, pra nascer, pode ser um feto que seja maior do que os outros, ou sejam todos grandes, mas assim, a princípio, é aquele que tá ali na porta pra poder sair, né, ser expulso. Então pode ser aí que seja um tamanho, assim, inapropriado e que tá ocorrendo, né, dificuldade, tá dando trabalho, no caso, pra cadela parir. Então, assim, certeza absoluta é cesariana, não tem pra onde correr. Por isso que é muito importante também na hora da escolher o mais possível da mesma altura. Às vezes a diferença pode ser mínima do macho pra fêmea, mas não pode ser nada assim tão grande, entendeu? Porque senão vai dar problema na hora da gestação. Isso é fato, então não cai na fábula que não tem nada a ver de tamanho não, porque tem. Então quanto mais você pega até no mesmo tamanho, é importante pra você até manter o padrão, né, da raça e do tamanho, não ficar nada assim tão diferente, tá, gente? Então tenham cuidado com isso, pelo amor de Deus. Lembrando, gente, que a cesariana também é muito importante para algumas raças específicas de cães, de gatos, enfim, de animais, porque eles não conseguem parir naturalmente, ou seja, expulsar, né, os fetos, os filhotes. Então, assim, desde o início, sua cadela já tá presa, já tem a ciência, já tem em mente que vai ser necessário fazer um parto cesáreo. As raças que tem mais, assim, dificuldade, que são, assim, delas, é no caso o Bulldog, o Pug, o Pequinês e algumas raças braquicefálicas, né? Graças a Deus não é o caso, assim, de Shih-Tzus, porque aqui em casa a Melly deu um show, mas tem algumas Shih-Tzus que eu já ouvi relatos que, tipo, não foi, assim, tranquilo ao parir, que teve dificuldade, apresentou dificuldade, então, tipo, não é problema da bichinha, gente, mas é da raça em si. Então, nesses casos, é necessário, é o mais indicado fazer cesariana. Não esforce sua bichinha a parir, pelo amor de Deus, naturalmente, porque não é de Deus, porque, né, tenha esse problema na raça, tá bom? Então, essas raças aí já são, assim, pré-definidas, lembrando que outras que, tipo, nunca teve, que é tranquilo, parir normal, pode ocorrer vir a ter dificuldade de parir, naturalmente ter que fazer uma cesariana, por isso que é importante a avaliação e acompanhamento do veterinário da sua confiança. Meu breve relato foi na segunda vez que Melly pariu, que tá o vídeo aqui do parto e tal, começou como normal, depois foi pra cesáreo. Melly pariu 2 aqui em casa, normal, super rápido, ela começou a entrar em trabalho de parto menos de meia hora, já tava parindo. O outro nasceu também no intervalo de quê, meu Deus, 10 minutos, 5, nem me lembro direito, mas foi rápido. E depois, Melly teve alguns minutos e começou a vir a contração forte, mas o feto não saía. E aí, eu já comecei a
ficar nervosa e já liguei assim uns primeiros minutos, não esperei meia hora, não, procurei antes a veterinária e ela falou que demorava assim pra eu poder ter paciência e tal. E eu não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho e tô trazendo pra vocês, entendeu? Então, peguei depois de ter passado por um processo até duro, traumático, e me traumatizou, porque se hoje alguém fala pra mim, eu quero botar pra poder cruzar, e não cruze, compre outra mesma raça, ou adote, mas não bote pra poder cruzar não, porque cada experiência, sabe? E tipo, eu passei por aquilo, não espero nunca mais vivenciar, nem ver nenhuma cadela parindo, porque sinceramente, traumatizei de coração. Então assim, começou a demorar, e Melly começou a andar, ia tentar fazer cocô no cantinho que ela faz cocô, não fazia, aí saía sangue, né? E ela não tava chorando não, só vinha a contração e ela botando força e tal. E nisso eu ligando pra veterinária, ela pediu pra poder aguardar e tal, que alguns veterinários pedem pra gente aguardar algumas horas e tal, entendeu? E como fez o acompanhamento todo, Melly tava muito saudável, nutricionalmente, fetos que eu fiz a ultrassom, então tava tudo perfeito, não tinha momento assim pra poder, não tinha porquê, tipo, entrar em pânico, né? Mas infelizmente tivemos assim esse momento aqui com Melly, até que chegou um horário assim, acho que foi o quê? No final da tarde, Melly tava sem parir, eu comecei a ver a opção que a veterinária me deu pra poder fazer um parto e tal, porque já era o quê? Já era à noite, a clínica não estava aberta porque só é de dia, e aí precisaria, no caso, não só de cirurgião, como anestesista, tudo, então eu fui pra uma clínica, onde Melly teve lá, né, tive que levar, Melly foi parir na madrugada, foi quase o quê? 12 horas, gente, desde o último que ela pariu até parir os outros, demorou muito tempo, por conta mesmo dessa demora, creio eu, que o feto que tinha que ter, né, sido expulso, ele, a cervical dele tinha quebrado, então ele estava morto, e a outra que estava dentro, que era depois dele que ia nascer, era a Suri, que nasceu no parto cesáreo, nasceu com dificuldade de respirar, ficou no oxigênio, e veio com um veterinário, anestesista falando assim, tipo, ela pode ou não sobreviver, sabe? E aí eu e minha mãe demos um cuidado pra ela, mas não tão especial como deveria, isso é fato, porque tava com os outros filhotes, com Melly também cesariana, os pontos curativos, enfim. A gente tava se revezando, então virava à noite, porque tinha que dar de mamar, porque o leite de Melly foi suspenso e tal. No vídeo eu comentei aqui o que aconteceu com os filhotes de Melly, então é outra situação. Depois vocês assistem o vídeo, tá? Nos cards, tá na descrição do vídeo, no final depois desse vídeo no blog também. Então eu compartilhei tudo. Mas assim, resumindo, Suri, graças a Deus, vingou, super saudável, se alimenta super bem, tá aqui a alegria em pessoa, corre por todo lugar, brinca com tudo, é uma bênção de Jesus. O meu relato, assim, em resumo, do parto cesariano, assim, é muito sofrimento, né? Mas assim, às vezes é necessário, mas assim, é um pouquinho mais difícil porque exige mais de você. Os curativos de Melly eram feitos todos os dias, né? Na hora da mamada a gente teve que auxiliar um pouquinho, porque Melly era aquela que se doa pros filhotes, ela deitava, se abria toda e os filhotes em cima das tetas puxava, e às vezes começava a mamar até perto do curativo, começava a soltar e ela nem tava aí. Melly não se queixava de nada, não se queixou de nada em nenhum momento, mas a gente teve que ter uma supervisão um pouquinho mais assim, como que eu vou dizer, mais acirrada, mais... a gente um negócio mais complexo, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, mas assim, eu só indico se não tiver mesmo outra opção, porque até o risco de você vir a pegar infecção, bactéria, que foi o que aconteceu com Melly lá, que eu também relatei pra vocês, que não faz parte desse vídeo. Então assim, o normal é sempre melhor, mas se não tiver opção, faça cesariana, né, gente? Porque ela não pediu, querendo ou não, pra poder parir, aconteceu, e se não tava castrada, se escapuliu e cruzou, foi porque também você não castrou antes, que senão isso não teria acontecido, na verdade. Então é tudo culpa nossa, essa é a verdade, né? Tenhamos consciência disso. Então assim, sempre é melhor o normal, mas se não tiver opção, faça cesariana tranquila e busque dar o seu melhor, lembrando que você vai ter que dar assistência um pouquinho maior, de forma mais assim, presente e um tanto mais assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas deu tudo certo aqui no final das contas. E assim, cirurgia é aquela coisa, é risco, cirurgia é sempre um risco, por menor que seja, envolve anestesia, bactérias, possa vir a pegar, enfim, é risco, mas em alguns casos não tem outra opção, minha gente, tem que fazer mesmo, então vá na fé, ora a Deus, reza aí de acordo com sua fé, que Deus vai te abençoar. E antes que alguém me pergunte, existe sim a situação da cadela vir a rejeitar os filhotes, né, diante de um parto cesárea e tal, porque ela não viu, ela vai estar apagada, vai estar, né, anestésica, igual o Melly. Quando eu fui pegar a Melly, tava toda sonâmbula, mas Melly não rejeitou, que Melly é muito amor, gente, a coisa mais fofa que tem nesse mundo é a mãezoca
do ano, da década, assim, é show de bola demais ela. Mas pode vir a rejeitar, mas aí você, com jeitinho, vai ajudando nessa etapa. Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo com dicas práticas pra você vir ajudar a sua cadela caso ela esteja aí rejeitando a cria, tá bom? Dê joinha nesse vídeo e comenta aqui embaixo que eu vou saber que vocês querem esse vídeo e eu vou gravar pra vocês, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Ficou um pouquinho longo porque o conteúdo é um pouquinho complexo e eu tinha que desmistificar ele direitinho pra vocês realmente saírem daqui entendidas e entendidos, tá bom? Não deixe de dar joinha, deixar o seu like pra poder me ajudar com a divulgação. Saber que vocês gostaram desse vídeo, né? Falei baixinho, falei de propósito. E não deixe também de se inscrever no canal pra não perder mais uma dica, nenhum vídeo. E de compartilhar se você gostou muito dessa diquinha, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe todos vocês. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!